Olá, hoje a gente vai conversar sobre algo que vai muito além de simples dicas de estudo. Vamos mergulhar nos fundamentos de uma aprendizagem que realmente funciona, sabe? O nosso objetivo aqui é entender como construir uma base forte, uma base que permite que qualquer pessoa se torne dona do seu próprio aprendizado. Para a gente encontrar uma solução, primeiro precisamos entender a raiz do problema, não é mesmo? E para isso, vamos buscar ajuda em uma obra clássica sobre educação. É um livro que, olha, mesmo tendo sido escrito há mais de um século, continua incrivelmente atual. Essa citação do filósofo Jules Payot é poderosa. Ela vai direto ao ponto. Muitas vezes, o que impede a gente de avançar não é falta de inteligência, de jeito nenhum. É, na verdade, uma fraqueza da nossa vontade, o que ele chamava de um horror ao esforço prolongado. Então, essa vai ser a nossa jornada hoje. A gente começa entendendo bem o problema para depois dominar os métodos que nos levam à verdadeira liberdade intelectual, ao controle do nosso próprio desenvolvimento. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa primeira parte. Aqui, a gente vai explorar esse problema central que o Piaget identificou. Isso nos ajuda a entender por que, às vezes, é tão, mas tão difícil continuar, persistir em algo. Essa é uma luta que, nossa, quase todo mundo conhece. Sabe aquele entusiasmo inicial quando a gente começa algo novo? E que de repente parece que some quando o trabalho precisa ser mais profundo e contínuo? Pois é a dificuldade de manter a energia para além daquele primeiro impulso. E então, como é que a gente supera essa crise? Bom, vamos em frente em direção à solução. E ela começa com uma mudança fundamental de mentalidade. A gente precisa deixar de ser um receptor passivo para se tornar um criador ativo do próprio conhecimento. E autonomia, nesse contexto, não é só sobre ser independente. É o processo ativo de pegar as rédeas da própria jornada de aprendizado, sabe? De começar a conectar as ideias e construir um entendimento que seja genuinamente nosso. Agora, uma das ferramentas mais poderosas para a gente construir essa autonomia está na forma como a gente se comunica. A grande chave é trocar as ordens e as afirmações por perguntas. Perguntas que fazem a gente pensar. O mais interessante aqui é justamente esse contraste. Quando alguém simplesmente diz o que fazer, a tendência natural da nossa mente é se fechar, criar uma barreira. Mas quando nos fazem uma pergunta é um convite. Um convite para pensar, para explorar e para fazer parte da solução. E olha só, perguntas como essas estimulam a curiosidade e transformam os erros em oportunidades de aprender. Elas não buscam um culpado. Elas buscam entendimento e construção. É exatamente assim que se desenvolve o pensamento crítico. Agora vamos para uma outra estratégia que é incrivelmente eficaz e que parte dessa mesma ideia de aprendizado ativo. É uma técnica que força o nosso cérebro a ir para um nível de processamento muito mais profundo. Pode até parecer contraintuitivo, né? Mas a ciência confirma. O ato de ensinar é uma das ferramentas de aprendizado mais poderosas que existem. Quando a gente se prepara para transmitir um conhecimento, nosso cérebro se engaja de uma forma muito, muito mais profunda. Então, o ponto crucial é esse. Ensinar nos força a organizar as ideias, a estruturar o conteúdo e, o mais importante, a traduzir aquele conhecimento para as nossas próprias palavras. E esse processo fortalece tanto a compreensão que a memorização vira uma consequência natural e não um esforço. E isso aqui ilustra perfeitamente como atividades simples podem não só aprofundar o entendimento de uma pessoa, mas também fortalecer a cooperação e o aprendizado de um grupo inteiro. É todo mundo ganhando junto. Ter a mentalidade certa é fundamental. A gente já viu isso. Mas um método, um caminho estruturado, é o que transforma a intenção em resultado. A nossa vontade precisa de uma direção clara para se fortalecer. Esse conceito aqui é chave. Pensa nisso como se fosse cimento fresco. A gente precisa reforçar logo depois de aprender, seja revisando, praticando. É isso que ajuda a transferir a informação da memória de curto prazo para a de longo prazo. É o que transforma um aprendizado frágil em conhecimento sólido. Seguir um processo claro como este garante que o tempo de estudo seja muito mais organizado, eficiente e, claro, eficaz. Cada etapa se apoia na anterior, criando uma base de conhecimento muito mais forte. E agora, a gente começa a juntar todas as peças e percebe que essas ferramentas têm um propósito muito maior do que simplesmente passar numa prova ou aprender uma nova habilidade. Estamos falando sobre o verdadeiro objetivo da educação. Essa ideia é muito profunda. A educação não é sobre empurrar informação para dentro da cabeça de alguém. É sobre trazer à tona. É extrair o potencial que já existe ali.
É um processo de despertar as nossas melhores capacidades. Dominar esses métodos e fortalecer nossa vontade é o caminho para a gente alcançar verdadeira maestria sobre nós mesmos. É a liberdade de não ser apenas um espectador, mas sim o diretor da própria vida e do próprio conhecimento. E para finalizar, fica essa pergunta, não como uma lição de casa, mas como um convite para a gente refletir. Porque a jornada para a autonomia não começa com um salto gigante, ela começa com um único e consciente primeiro passo. Qual vai ser esse passo?